E hoje nós estamos refazendo o Buffalo Wings com o rei das búfalos no Brasil, Léo Dom Pimenta. Léo, que coisa linda, meu Deus. Meu, olha esse brilho. Olha essa cor. Vocês nem imaginam como é que tá isso aqui. Como é que isso aqui tá, Léo? Tempero completo. Vai sim. E antes de começar, nos sigam. www.brunosalomão. E antes de começar, nos sigam nas redes sociais, @SalomonBruno, @Cansei de Ser Chefe e... @Dom Pimenta Bar. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E entre lá no www.brunosalomão.com.br, onde tem a nossa lojinha e todos os nossos parceiros que vendem os nossos produtos pelo Brasil. E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho para que o YouTube não tire a gente da sua vida. E deixa aqui embaixo que outro vídeo você quer ver esta princesa sorocabana fazendo... É sorocabano a pessoa? Sorocabaço. E hoje nós estamos aqui com este princeso frangueiro, que é Léo Dom Pimenta, conhecido como hoje o melhor Buffalo Wings do Brasil. Fala um pouquinho, meu amor. Você já veio aqui, você fez o nosso vídeo, foi de quê mesmo? Nós fizemos picanha no forno pro Dia dos Pais. Pro Dia dos Pais. E ele demorou pra me chamar de novo pra fazer a Buffalo Wings agora reeditada, certo? Exatamente. Agora explica por que as suas Buffalo Wings são as melhores do Brasil. Cara, quando eu comecei a fazer Buffalo Wings, a ideia foi fazer algo mais abrasileirado. Por quê? Eu descobri que a parte mais gostosa do frango é a pele. E a pele tem que estar sequinha, crocante e tudo mais. Então, no Dom Pimenta a gente faz de algumas formas, algumas técnicas. E também hoje vamos mostrar uma técnica diferente, defumada e frita também, para a pele ficar bem sequinha, do jeito que o brasileiro gosta, sem faltar aquele sabor de defumação e um glaze que vai ficar tempero completo. Tá tomando teu. O que acontece é o seguinte, a pele do frango, na defumação, ela fica borrachuda, porque a temperatura que nós temos interna do pit não é o suficiente para quebrar o colágeno dessa pele. Isso vai fazer com que essa pele ela chegue num ponto onde ela não consegue desmanchar. Então ela não chega no ponto de ruptura, de hidrólise. Então nós precisamos dar um acabamento nela. Só que ela não chegar no ponto de hidrólise faz com que ela chegue num ponto quase de vitrificação. E isso faz com que ela, do momento que ela pega uma temperatura super alta, ela estoura e vira quase que um torresmo. Então quando eu falo que as búfalos desse menino são incríveis, são maravilhosas, tem um motivo. Mas você vai entregar pra gente um segredinho seu hoje, não vai? Um segredinho que eu aprendi com um cara aí e acabei fazendo testes no restaurante, testes nos eventos também. Vocês vão ver a diferença que dá. A gordura vai derreter e a pele vai ficar bem crocante, mesmo estando defumada. Então vamos lá, vamos começar, porque hoje nós vamos aprender a fazer a melhor asinha de frango do mundo. E pra quem não tá entendendo, quando a gente tá falando de buffalo, a gente não tá falando de carne de búfalo. A gente tá falando de asinha, meinho e a coxinha da asa defumada e frita. Ela não precisa ser necessariamente defumada, mas ela precisa estar bem crocante. Por que ela tem esse nome? Porque não é por ela, é pelo molho que vai nela que nós vamos ensinar a fazer, que é o molho Buffalo, que é uma emulsificação de molho de pimenta com manteiga que apareceu na cidade de Buffalo, em Nova York. É por isso que ele tem esse nome. Não é porque é um búfalo, não. Mas hoje, Claudemir, minha flor de laranjeira, mandou pra gente aqui meio quilo de meio da asa e meio quilo de coxinha da asa que nós vamos temperar. Então nós vamos calçar as nossas luvas, porque frango é um alimento que precisa ser trabalhado com cautela. Sempre. E não lavar o frango, certo? Não lave frango, pelo amor de Deus. Você vai contaminar a sua cozinha inteira com aquela água, porque ele não vai lavar, ele só vai espalhar a contaminação. Então vamos lá, vamos colocar aqui eu tenho 1 quilo de frango. O que você tem aí? Aqui eu Meio tenho... da asa? Não, aqui. Aqui eu tenho coxinha da asa. Ó. Também conhecida como drumê, drumete. E aqui, 1 quilo, meio quilo de meio da asa, certo? Dá aqui pra mim. Aqui
Vamos trabalhar com proporção. Quando a gente vai falar de receita para a empresa, a gente sempre tem que falar de proporção. Aqui para 1 quilo nós vamos utilizar mais ou menos 30% de líquido, do qual você pode utilizar água, que nós vamos utilizar hoje, mas você pode utilizar outro líquido, caso cerveja. Fica muito bom. Entretanto, quando você coloca alguma coisa com bebida alcoólica, você precisa explicar. Por mais que durante a cocção esse álcool evapore, mas você tem a obrigação de falar que tem bebida alcoólica ali dentro. Então aqui nós vamos colocar 300 ml de água. Nós vamos colocar aqui mais ou menos meia xícara de maionese. A maionese entra como hidratante. Quantos por cento de sal? 1 de sal para meio de açúcar, certo? Isso. Normalmente quando a gente vai utilizar para frango são 3% do peso. Então a gente vai utilizar aqui mais ou menos 30 graminhas de sal, a rocha. Tá ótimo. E metade disso em açúcar. Isso entra como uma base de soro para dar aquela suculência pra gente junto com a maionese. Então a gente vai colocar 15 gramas de açúcar. Lembrando que essa proporção não é só para Buffalo Wings, a gente pode fazer para qualquer tipo de frango, Para certo? qualquer tipo de frango. Só a mistura de água, sal, açúcar e a maionese já fazem qualquer frango ficar extremamente delicilindo. Só que para ficar mais maravilhoso ainda, nós vamos colocar 3% do peso dele no nosso hub de frango Big and Delicious Cock, que você encontra lá no www.brunosalomão.com.br, onde ele tem vários temperos deliciosos. Aqui, então vamos colocar aqui também, ó. Olha que coisa mais linda. Léo, agora eu quero saber qual é o seu segredinho para essa pele ficar bem crocante. O segredo é 0,2% de sal de cura 1. A gente só quer curar a pele do frango para ajudar na crocância. Então não precisa colocar tanto, porque a gente não precisa curar a peça toda, certo? Perfeito. Essa cura rápida de 24 horas vai fazer com que essa pele se reestruture e ela crie essa crocância maravilhosa na hora que ela sair do pit e for para a fritadeira ou para a grelha, mas mesmo no pit ela se mantém estruturada. Então aqui eu tenho 2 gramas de sal de cura, vamos misturar e nós vamos deixar isso aqui temperando por 24 horas. Agora vamos levar para a geladeira e depois de 24 horas, Claudemir, minha flor de laranjeira, já fez esse trabalho pra gente. Ela já tá bem curadinha. Então nós vamos levar para o nosso pit que dá aquele sabor incrível de defumação. Exatamente, aquela fumacinha bem sutil e não deixar defumar muito. Por quê? Senão vai ficar muito forte o gosto de defumação e depois, a hora que a gente fritar, ele vai escurecer demais. Então, defumar bem pouquinho, só temperar com a fumaça, certo? Mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos uma meia hora. Pronto. Caso você não tenha pit e não queira defumar, é só levar para o forno durante meia hora e acabar na fritadeira, finalizar na fritadeira ou mesmo no forno um pouquinho mais alto. Ele tem que atingir internamente para ele ficar no ponto 72 a 73 graus internos. Vamos levar para o pit? Agora, Vamos lá. Nós vamos levar para o nosso pit lindo, 16 polegadas da King's Barbecue, ele tá a 110 graus. Hoje nós vamos defumar na lenha de macieira da King of Lambs e utilizar o carvão da grelhadouro para fazer essas búfalos ficarem maravilhosas. E Léo, tem alguma dica aqui dentro do pit? o frango ele até aguenta uma temperatura um pouco mais alta, tá? Mas como a gente vai finalizar na fritadeira e depois o molho ainda, a gente pode colocar uma temperatura mais baixa só para saborizar o frango e depois a gente finalizar numa temperatura mais alta até para a pele ficar mais crocante. Com certeza. E a gente deixa aqui a pele para cima. Sempre a pele para cima. Se a gente deixar a pele para baixo, o que vai acontecer? A pele vai grudar e depois a gente não consegue ter um acabamento tão legal na Buffalo Wings. E lembrando, pessoal, qual que é a dica do pit, Léo? Sempre que a gente for fazer frango, qualquer tipo de frango, tomar cuidado com a contaminação cruzada. Se a gente estiver fazendo outro tipo de carne, outra proteína, não colocar abaixo do frango, porque o frango vai pingar, vai gotejar e se cair na outra carne, vai contaminar. Então sempre frango embaixo, caso você esteja fazendo 2 ou mais proteínas. Agora vai ficar aqui durante mais ou menos meia hora, 40 minutos, e depois nós vamos seguir com a fritura.
Agora vamos fazer o nosso molho buffalo. A gente tem várias formas de fazer. Pra falar a verdade, a original é só uma. É manteiga e molho de pimenta. Só que, dependendo da proporção de água que tenha no molho de pimenta, isso dá uma quebrada. Esse é o problema que a gente tenta fazer no Brasil. O molho de pimenta americano, que é esse que a gente está usando, ele é puro. Ele é literalmente um extrato de pimenta líquido. Daqui no Brasil ele tem várias outras coisas. Então, normalmente quando a gente vai fazer, ele não emulsifica muito bem. Então eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica para você sempre ter o seu molho perfeito. Então aqui eu vou colocar mais ou menos 100 gramas de molho de pimenta. E vou colocar 100 gramas de manteiga. Aqui eu estou usando manteiga de garrafa, você pode utilizar a manteiga que você gostar. Então nós estamos usando meio a meio e nós vamos pesar. Como nós temos 200 gramas no total, nós vamos usar um emulsificante. Aqui uma goma, no caso a xantana. Eu vou utilizar 0,1% do peso e ela vai forçar essa emulsificação. Então ele nunca vai separar, você vai ter sempre um molho perfeito. Então aqui eu vou usar o quanto? 2 gramas, né? Vamos usar 2 gramas, 0,1%. Exato. Então vamos pesar aqui 2 graminhas. E aí bate, bebê. E você vê que ele forma um molho lindo, sem precisar esquentar e trabalhar com manteiga gelada e o molho quente. Olha aqui que molho lindo. Esse é o molho buffalo, lindamente feito. Agora vamos esperar e depois a gente só vai banhar isso aqui nas nossas... Vai ficar horrível, né? Vai ficar uma coisa horrorosa. Assim que ele atingir, então, seus 68 graus internos, nós vamos levar para a fritura a mais ou menos 175 graus o óleo, bem quente, para essa pele literalmente pipocar. Ou pururucar, certo? Aqui nós vamos deixar fritando durante mais ou menos 3 minutinhos. Técnica e qualidade se resumem a um produto de incrível apresentação, sabor, textura e qualidade, meu bem. Não precisa de nada aqui. Aqui só tem as asinhas de frango. Olha esse brilho, olha essa apresentação. Aqui é asinha de frango, molho de pimenta e manteiga. E olha o que a gente consegue fazer com a técnica correta. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar com esse daqui, mas antes eu vou te dar um beijo. Obrigado, viu? Obrigado, amor. Obrigado, de verdade, por tudo. Você arrasa, você é fantástico no que você faz. Isso, meu irmão. E um beijo pra vocês. Tá faltando uma... A pergunta é? Já roubou?